Olá, boa noite. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. E hoje, dia 4 de setembro de 2023, daremos continuidade a um projeto que eu alimento já o sonho há algum tempo, que é o projeto de popularização da psicanálise. E esse projeto se chama Entenda a Psicanálise. E o que nós faremos serão lives gratuitas, evidentemente, todos os dias, mais ou menos nesse horário, né, na parte da tarde, alguns um pouco mais tarde. Se você quiser saber dos horários dos outros dias, tem lá no post fixo na minha página do Instagram, os horários das próximas lives. Nós trabalharemos uma série de temas que eu considero bastante interessantes. Às segundas-feiras nós trabalharemos, por exemplo, encontros com Freud, e começaremos hoje a trabalhar a interpretação de sonhos, que daqui a pouco eu vou começar a falar sobre esta obra magna da história da literatura ocidental, da história do pensamento psicanalítico. Trabalharemos amanhã, às 18 horas, as psicopatologias, a partir da obra Diagnóstico Psicanalítico, da Nancy McWilliams, e trabalharemos, por exemplo, na quinta-feira nós trabalharemos uma questão mais de prática clínica, na quarta trabalharemos clássicos da psicanálise, começaremos com o livro da Anna Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Sexta-feira trabalharemos a psicanálise e o amor, e daremos início a esse encontro com o livro do Erich Fromm, A Arte de Amar, o grande psicanalista Erich Fromm, para trabalhar essa temática da psicanálise e o amor. Como eu disse, né, estamos ao vivo no YouTube e também aqui no Instagram. Se você não conhece o meu canal do YouTube, se você ainda não segue, o canal chama-se Arte do Bem Viver. E lá nós temos diversos vídeos sobre psicanálise, filosofia, literatura, psicanálise pop, onde nós discutimos uma aproximação entre a psicanálise e a música popular brasileira. Então é isso. Obrigado para quem entrou, né, para quem está aí ao vivo no YouTube, para quem está no Instagram. Essa primeira live ficará gravada. As primeiras lives, imagino, ficarão gravadas. Depois eu vou postá-las no canal do YouTube, Arte do Bem Viver. E como toda live, ela ficará disponível, se eu não me engano, por 24 horas no Instagram. Se você não conseguiu assistir, se você quiser indicar para alguém, tem 24 horas para assistir no Instagram e depois no YouTube. Será postada e ficará mais tempo lá. Bom, podemos continuar, mas antes de começar a falar sobre a interpretação dos sonhos, eu quero dizer que esse é um espaço muito caro. Estava fazendo as contas aqui e em 2023 completam-se 10 anos em que eu sou professor universitário. Eu comecei a dar aula para o ensino superior no ano de 2013 e de lá para cá já são 10 anos. E esse espaço que temos aqui nas redes sociais é um espaço de muita liberdade, porque é um espaço onde eu posso dar aula de forma absolutamente livre das amarras burocráticas institucionais, com aquele negócio chato de ter que terminar aquela aula naquele dia, de ter que ficar cortando linha de raciocínio, ficar preocupado com presença, ficar preocupado com nota, com avaliação, com fechar o programa. Isso é tão castrador, né? E as redes sociais nos possibilitam esse espaço aqui extremamente democrático, em que poderemos trabalhar aqui às segundas-feiras com muita liberdade, encontros com Freud. A obra escolhida para darmos início a esse bate-papo é um bate-papo. Essa daqui, a interpretação dos sonhos. Essa minha edição aqui, agora que eu fui ver, eu comprei essa edição, eu era jovem, muito jovenzinho.
Eu comprei essa edição há exatos 22 anos atrás, no ano de 2001. Então, assim, essa edição me acompanha há muitos anos, é uma edição comemorativa da editora Imago, dos 100 anos da interpretação dos sonhos. Uma curiosidade, a interpretação dos sonhos é publicada pelo Freud, né, em 1899 como data oficial, mas ele pede para colocar lá 1900, porque ele entendia que esta seria uma obra marcante para a história, né, digamos assim, do estudo da psique humana. E ele já acreditava que tinha uma grande missão. E esse camarada genial, revolucionário, esperou anos para que essa obra começasse a ser vendida. Por ano, por várias e várias edições, esse livro foi um retumbante fracasso editorial. E hoje está em quase todas as listas dos livros mais importantes, mais influentes da história do pensamento ocidental. Acho que é isso. Sem mais delongas, começaremos a falar então sobre a interpretação dos sonhos, essa obra magna do Sigmund Freud. E vou aqui conversar com vocês um pouquinho, nós vamos caminhar lentamente. Eu sei que não vai dar para eu responder as dúvidas, as perguntas, mas deixe seu comentário. Se você tem perguntas, se você tem dúvidas, sugestões. Eu não sei se o som está maravilhoso, essa é a primeira live. Se o som não estiver bom, você me avisa que depois eu tento colocar mais próximo, melhorar o som. Eu estou transmitindo aqui pelo YouTube e pelo YouTube eu tenho aqui o microfone, mas pelo Instagram eu estou transmitindo pelo meu smartphone, então pode ser que não esteja com a mesma qualidade. De qualquer forma, eu me lembro dos dias de professor em sala de aula e eu vou falar alto, né, para que o som chegue mais próximo possível de vocês. Como eu disse, nós vamos aqui conversar, bater um papo. E batendo papo eu vou explicando para vocês a interpretação dos sonhos, obra magna de Sigmund Freud, capítulo por capítulo. Bom, mas antes de começar a falar sobre a primeira parte que me interessa, eu tenho aqui nessa edição os primeiros prefácios, né? E o Freud escreveu prefácios a várias edições, né? E alguns comentários que o Freud faz nos primeiros prefácios são muito interessantes. Ele começa o prefácio à primeira edição, né? Em que ele primeira edição 1899, né? Apesar da data oficial ser 1900, ele vai dizer que o sonho é o primeiro membro de uma classe de fenômenos psíquicos anormais. Qualquer um que deixe de explicar a origem das imagens oníricas dificilmente poderá esperar compreender as fobias, obsessões ou delírios, ou fazer com que uma influência terapêutica se faça sentir sobre eles. Então ele vai ressaltar a importância dos sonhos e o papel fundamental que os sonhos ocupam para a psicanálise. Eu costumo dizer aos meus pacientes que uma análise que não leva em consideração os sonhos é uma análise capenga. Então, sempre nas primeiras sessões, eu falo para meus pacientes, traga os seus sonhos. Eu sei que muitos colegas são contra que o paciente anote os sonhos, mas eu tenho alguma liberdade, eu ofereço uma liberdade para os meus pacientes quanto a isso. Eu digo, olha, é difícil a gente lembrar. O que acontece? Quando nós sonhamos, reparou isso? A gente sonha e acorda lembrando o sonho. Pouco tempo depois, às vezes minutos depois, você encontra alguém e fala, tive um sonho. Vou te contar meu sonho. E nós esquecemos. A gente esquece tudo que aconteceu. Então, não tem problema nenhum, a meu ver, anotar o sonho. Acho que não vai ser nenhuma ofensa tão grave assim à associação livre. E para poder vencer a resistência, porque a resistência vai se apresentar. Eu falo para os meus pacientes que às vezes os sonhos nos curam. Às vezes os sonhos nos ajudam a vencer as resistências.
Às vezes um sonho traz um material para análise novo que nunca foi trazido antes. Às vezes um sonho destrava aquele momento da análise em que a análise parece que está andando de lado, que as coisas não estão caminhando bem. Vem um sonho e tudo se esclarece. Então eu falo para os meus pacientes, traga os seus sonhos, porque eles são material de análise, né? E não tem como ser psicanalista, fazer psicanálise sem olhar para os sonhos de nossos pacientes. Freud vai dizer lá no prefácio à primeira edição que ele tem uma certa limitação metodológica. Ele diz, olha, os únicos sonhos dentre os quais pude escolher foram os meus e os de meus pacientes em tratamento psicanalítico. É muito interessante porque ele conta vários sonhos dele. Ele diz, olha, algumas coisas eu vou omitir para não passar tanta vergonha, mas há de fato uma enorme coragem científica do Freud em contar alguns dos seus sonhos que tem um material bastante íntimo, bastante revelador sobre a sua vida e sobre as suas questões psíquicas. No prefácio à terceira edição, esse prefácio à terceira edição é datado de 1911, Freud escreve de Viena, evidentemente. Tem uma frase que me chama a atenção, ele diz assim: era minha esperança que a interpretação dos sonhos ajudasse a tornar possível a análise psicológica das neuroses. Desde então, uma compreensão mais profunda das neuroses influenciou, por sua vez, nossa visão dos sonhos. Então, o que ele vai dizer é que, olha, eu entendi que entender os sonhos nos ajuda a entender as neuroses. E a partir do momento em que nós começamos a, pela psicanálise, entender melhor as neuroses, nós passamos a também entender melhor os sonhos. Então, tem uma via aí de troca, uma mão dupla em relação à compreensão dos sonhos. Chegamos então ao capítulo 1, que se chama A Literatura Científica que Trata dos Problemas dos Sonhos. É uma obra super didática, a interpretação dos sonhos do Freud. Então, quem quiser acompanhar esses estudos, lendo, acompanhando o livro, olha, é que só você comprar uma edição da interpretação dos sonhos, ou baixar em PDF, ou no seu Kindle, é muito fácil de encontrar. E você pode aí a cada semana ter um encontro aqui comigo e com as outras pessoas que estarão aqui estudando juntos essa obra. Obrigado para quem está online mais uma vez, boa noite para quem está chegando agora. E deixa a sua pergunta, o seu comentário, que na medida do possível, nos próximos encontros eu vou tentar começar respondendo todas as perguntas que foram feitas. Lembrando que estamos ao vivo no meu Instagram. Para quem está no YouTube, é @Vinícius Speranca Lopes. Para quem está no Instagram, o canal do YouTube é o Arte do Bem Viver. Se você ainda não segue o meu canal, dá uma olhada lá. Temos 60 vídeos já bastante interessantes. Vamos lá então. Capítulo 1, a literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Eu vou ler o primeiro parágrafo, a abertura dessa obra monumental, que diz assim, olha, nas páginas que seguem, apresentarei provas de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos. E que, quando esse procedimento é empregado, todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que tem um sentido e pode ser inserida num ponto designável nas atividades mentais da vida de vigília. Parar um pouquinho com essa frase, que já é a apresentação do programa do Freud, né? Ele está dizendo, olha, eu vou apresentar provas de que tem uma técnica psicológica que torna possível a interpretação dos sonhos. Só que o que há de revolucionário aqui no texto do Freud, né, vocês vão ver, né, ao longo dos encontros, é que esse método de interpretação é absolutamente original. Nada foi pensado antes, próximo ao que Freud faz aqui
na interpretação de sonhos. E ele diz que, usando essa técnica, usando esse procedimento, todo sonho é possível de ser interpretado. Então, na análise, por exemplo, eu falo para os meus pacientes: traga os seus sonhos. Você pode ser um sonho que você acha que seja um sonho bobo. Traga ele assim mesmo. Nós sonhamos todas as noites, né? Quando nós entramos naquela fase do sono REM, Rapid Eye Movement, nós sonhamos, só que a gente esquece. Entendo que, se nós lembramos do sonho, é porque o nosso aparelho psíquico produziu um trabalho extra de fazer com que esse sonho fosse lembrado. É como se fosse, sabe, um jogo de vôlei em que a bola sempre bate na rede e volta. Gente, eu estou aqui no meu escritório, então não se assustem, porque eu moro num prédio, evidentemente. Aqui no meu escritório tem uma janela que tem lá, do outro lado tem cachorro latindo, sempre tem uma maquita fazendo obra. Nesse horário a obra não pode, mas durante o dia meus pacientes, quando eu atendo online, conhecem já a maquita. Tem problemas sérios com maquitas. Acho que devia ser proibido as maquitas. As maquitas me perseguem até na minha análise. Quando eu vou para o meu analista, sempre tem uma maquita. Eu digo que as maquitas me perseguem. Sempre tem um cachorro latindo, uma criança chorando, então não se assustem com os barulhos ambientais, né? Fazem parte aqui da... Uma boa live tem que ter barulhos ambientais. Mas voltando, às vezes os sonhos mais triviais trazem questões muito profundas. Então, é importante olhar para os nossos sonhos, os sonhos que nós lembramos. Boa noite aí para quem está chegando agora. Seguindo, esforçar-me-ei ainda por elucidar os processos a que se devem a estranheza e a obscuridade dos sonhos, e por deduzir desses processos a natureza das forças psíquicas por cuja ação concomitante ou mutuamente oposta os sonhos são gerados. Então, uma questão que geralmente nós escutamos quando falamos dos sonhos é a seguinte: Vinícius, meus pacientes dizem assim: Vinícius, tive um sonho, mas meu sonho não tem nem pé nem cabeça. Fala, esses são os melhores. Esses são os melhores, né? Mas é isso, né? Os sonhos de fato não têm nem pé nem cabeça. E é isso que é interessante nos sonhos, né? Porque eles exigem um método específico de interpretação. E é esse método específico de interpretação que nós vamos tentar elucidar aqui, tá? Só antes de prosseguir, eu preciso fazer uma observação, né? Algumas pessoas, acontece muito, né? Quando as pessoas descobrem que eu sou psicanalista, aliás, eu percebi que eu comecei a live e nem me apresentei. Então, deixa eu me apresentar, né, para quem chegou agora. Eu sou o Vinícius Esperança, sou psicanalista clínico, eu sou antropólogo, professor universitário, né, sou doutor em sociologia e criador de conteúdo digital, né, no projeto de popularização da psicanálise. Prosseguindo, gente, descobre que eu sou psicanalista e fala: vou te contar um sonho. Aí tá na mesa, está no almoço de família, tá numa mesa de bar, tá na rua. Não dá para interpretar sonho desse jeito, tá, gente? Então, assim, não tem como interpretar sonho assim. Interpretar um sonho tem que ser a partir do processo de transferência da análise. Então, por favor, não me mandem sonhos para serem interpretados, porque os sonhos exigem um mergulho profundo analítico em quem você é, em todas as associações que você faz em relação aos seus sonhos, tá? Então, esse é um ponto que vale destacar. Então, Freud vai destacar algo no seu texto. Olha, os sonhos sempre cativaram a imaginação humana. E aí, isso me remete ao meu passado. Meu passado não, né? Que eu nunca vou deixar de ser antropólogo, né? Eu fui para a psicanálise como antropólogo, né? É difícil, eu sempre me defino como psicanalista e antropólogo. É difícil sair desse lugar de antropólogo. E o quanto os sonhos cativam a imaginação humana.
Em todas as culturas, os sonhos ocupam algum lugar. Os sonhos ocupam algum papel. E houve, ao longo da história, uma série de diferentes concepções sobre o que são os sonhos, o que eles significam. E Freud vai dizer que, apesar de muitos milhares de anos de esforço, a compreensão científica dos sonhos progrediu muito pouco. Ele vai conversar ele vai indicar algumas obras antropológicas, né, que remetem, né, à questão dos sonhos, né, para a época chamadas culturas, entre aspas, primitivas. Ele vai remeter às obras de John Lubbock, Herbert Spencer e o Taylor, né, antropólogo. E ele vai dizer, olha, a visão pré-histórica dos sonhos, que era uma atitude da antiguidade clássica, que ainda hoje é muito presente, se pensava os sonhos da seguinte forma: os sonhos estavam relacionados com o mundo dos seres sobre-humanos, nos quais acreditavam e que constituíam revelações de deuses e demônios. Ou seja, a visão pré-histórica dos sonhos entendia que os sonhos se relacionavam ao mundo sobrenatural. E eles serviam para predizer o futuro. Os sonhos eram oráculos que apontavam para o futuro. Eu sempre falo, e é comum que os pacientes me perguntem sobre isso. E eu sempre digo, olha, os seus sonhos, vou dar um exemplo. Vinícius, sonhei com a minha mulher. O que isso quer dizer? Isso não diz nada, muito pouco sobre ela. Aliás, pode-se até afirmar que não diz nada sobre ela e muito sobre você. Muito sobre você, né? Então, quando nós sonhamos com alguém, isso não diz respeito propriamente à pessoa em si, como uma entidade autônoma, como se você pudesse, no seu sonho, acessar aquela pessoa. Mas o sonho fala sobre a maneira como você lida, interpreta, capta aquela pessoa. Então, e também os sonhos, né, eles não são propriamente predições de futuro, eles não são predições de futuro, né? Os sonhos, na verdade, e nós veremos isso com muita calma ao longo desse curso. Os sonhos são uma conversa, boa noite para quem está chegando agora, os sonhos são uma conversa de você com você mesmo. Os sonhos são uma conversa do seu inconsciente com você. Vamos seguir. Aristóteles escreve sobre os sonhos, grande filósofo da antiguidade, né? E para Aristóteles, os sonhos são, entre aspas, demoníacos, visto que a natureza é demoníaca e não divina. Aqui demoníaco não no sentido cristão, tá? Não no sentido cristão. Aliás, eu sempre falo isso quando eu dou aula de filosofia. A palavra em grego para felicidade é eudemonia. De onde vem a palavra, né, demônio, né? Eudemonia, ou seja, felicidade em grego é ser habitado por um demônio bom. Então, quando fala demônio em grego, não tem absolutamente nada a ver com a concepção cristã, judaico-cristã, mas mais especificamente cristã, medieval, de demônio. Os sonhos, e aí Freud, vou ler aqui o Freud, comentando Aristóteles, Freud diz assim: os sonhos, em outras palavras, não decorrem de manifestações sobrenaturais, mas seguem as leis do espírito humano. Embora este, é verdade, tenha afinidades com o divino. Definem-se os sonhos como atividade mental de quem dorme, na medida em que esteja adormecido. E o Aristóteles estava ciente, segundo Freud, de algumas características da vida onírica. Para Aristóteles, por exemplo, os sonhos podem muito bem revelar a um médico os primeiros sinais de alguma alteração corporal que não tenha sido observada na vigília.
Ou seja, mas antes de Aristóteles, os sonhos eram vistos simplesmente como oráculos, eram introduzidos por uma instância divina, né? E aí, né, a partir dessa época, começou a se traçar uma distinção. Lembrando que eu estou falando dos sonhos na antiguidade. É uma distinção entre os sonhos verdadeiros e válidos e os sonhos enganosos e destituídos de valor. Os sonhos verdadeiros e válidos seriam os sonhos enviados ao indivíduo adormecido para adverti-lo ou predizer-lhe o futuro. Os sonhos vãos, enganosos e destituídos de valor tinham como objetivo desorientá-lo ou destruí-lo, né? Ainda, né, na antiguidade, outras classificações dos sonhos, né? Por exemplo, de Macróbio e Artemidoro, classificavam os sonhos em 3 tipos. E os sonhos, segundo esses pensadores, seriam, primeiro, as profecias diretas recebidas num sonho, os oráculos. Segundo, as previsões de um evento futuro, as visões. E em terceiro, os sonhos simbólicos que precisavam de interpretação. Essa teoria persistiu durante muitos séculos. Tá? Artemidoro de Daudes, nos últimos anos da antiguidade, foi considerado a maior autoridade na interpretação dos sonhos e ele escreveu uma obra chamada Oneirocrítica. E essa obra talvez seja a mais importante do mundo antigo sobre a interpretação dos sonhos e exerceu uma considerável influência sobre o assunto até os dias de hoje. Seguindo aqui com Freud, né? A visão pré-científica dos sonhos adotada pelos povos da antiguidade estava, por certo, em completa harmonia com sua visão do universo em geral, que os levou a projetar no mundo exterior como se fossem realidades, coisas que de fato só gozavam de realidade dentro de suas próprias mentes. Então, como o sonho geralmente tinha imagens estranhas, né? Imagens simbólicas muitas vezes, uma impressão de algo estranho, eles passaram a entender isso como, bom, já que o sonho tem esse elemento estranho, o sonho deve vir de outro mundo. Como há um contraste, né, da nossa vida em vigília, quando estamos acordados, a nossa vida quando estamos dormindo, logo o sonho deve vir de outro mundo. O mundo dos sonhos é um outro mundo, é um mundo que está além da natureza. Seria então para eles um mundo sobrenatural. Freud vai dizer, né, que essa concepção do sonho como vindo de outro mundo, ou seja, a autoestima, né, da natureza divina dos sonhos se faz ecoar até mesmo em algumas escolas de filosofia. Ele vai citar, por exemplo, o filósofo alemão Schelling, por exemplo, que tem uma visão similar a essa quando fala dos sonhos. O fato é que não se lançou, vai dizer Freud, nenhum fundamento de descobertas seguras no qual um pesquisador posterior pudesse edificar algo. Ele vai dizer, é como se cada novo autor examinasse os mesmos problemas de novo e recomeça do zero, recomeça do início. E esse é o primeiro passo, né, desse estudo do Freud sobre a interpretação de sonhos. E essa é a nossa primeira live, onde ele vai dizer o seguinte: esqueça tudo que foi dito, pensado e feito antes sobre a interpretação de sonhos. O que eu vou oferecer para vocês aqui agora é algo completamente novo. Completamente novo. E sem dúvida alguma, o pensamento que o Freud traz sobre os sonhos é radicalmente original. E o que ele propõe?
e estamos caminhando já para o final da nossa live, né? Eu me planejei para que as nossas lives nunca durassem mais de 50 minutos, uma sessão de análise, né? Mas eu não acho que a gente tem que usar os 50 minutos, como eu sou lacaniano, eu vou fazer o corte. Quando eu entender que a live deu o que tinha que dar, eu vou fazer o corte. A gente já caminha para o final, só não posso passar porque eu às 7 trabalho, tenho pacientes me aguardando hoje à noite, então não posso me estender. Mas caminhando para o final, já deixando o gostinho de quero mais, para que você me encontre na próxima segunda-feira. Antes de fechar, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Freud vai dizer o seguinte: o que eu proponho para vocês é uma pesquisa detalhada desse tipo, predominantemente psicológica por natureza. É o que vem oferecer nestas páginas. Parece simples, parece trivial, mas ele está navegando por águas nunca antes navegadas. Nunca antes navegadas. Então, assim nós fechamos esse primeiro capítulo. Aliás, não fechamos o primeiro capítulo, fechamos a primeira sessão do primeiro capítulo, chamado A Literatura Científica que Trata do Problema dos Sonhos. Na segunda-feira que vem, às 18 horas, nós falaremos sobre a relação dos sonhos com a vida de vigília. Se você gostou desse nosso encontro, dessa nossa live, indique para os seus amigos. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. E me encontre aqui na segunda-feira que vem, às 18 horas, para dar prosseguimento a esse nosso estudo. Repito, essa live, as primeiras lives, né, em princípio, pretendo deixá-las gravadas e depois vou postá-las no YouTube, no canal Arte do Bem Viver. Quem não puder assistir ao vivo, pode assistir. Quem teve que sair por algum motivo, eu vou colocá-la lá no YouTube. Você pode assisti-la pelo canal do YouTube. Tem o link do canal do YouTube aqui no meu perfil do Instagram. Se você ainda não me segue, entra lá no meu canal do YouTube. Temos mais de 60 vídeos publicados, alguns shorts, material inédito. Bem interessante o canal. Comecei há pouco tempo, tem um pouco mais de um ano que eu comecei o canal do YouTube. Estamos chegando já aí aos 1000 seguidores, né? Ainda devagar, o Instagram tem mais, mas o objetivo é chegar lá a um número maior de seguidores. Amanhã eu te convido a me encontrar aqui também. Os horários das lives estão aqui no primeiro post, no post fixo da minha página aqui do Instagram. Cada dia nós estaremos num horário. Tem dia que é 18, tem dia que é 17, tem dia que nós vamos nos encontrar um pouquinho mais tarde. Mas amanhã nós nos encontraremos aqui. Amanhã eu lembro que é 18 horas, eu não decorei ainda o horário das próximas lives. Me ajude, dá uma olhada lá. Amanhã eu estarei aqui às 18 horas. Nós começaremos uma discussão bem próxima, né? Bem profunda da prática clínica, falando de psicopatologias a partir, evidentemente, de uma visão psicanalítica, a partir de uma obra de diagnóstico psicanalítico. Na quarta-feira, nós vamos começar a trabalhar clássicos da psicanálise e começaremos com o texto da Ana Freud, filha do Freud, no livro clássico dela, obrigatório para quem se interessa por psicanálise, o livro chamado O Ego e os Mecanismos de Defesa. Trabalharemos capítulo por capítulo. Nessa quinta-feira é feriado, 7 de setembro, não vou fazer lives, mas na outra quinta-feira, no dia 14, nós falaremos sobre prática clínica e vamos fazer um estudo dirigido a partir desse livrinho delicioso, Cartas a um Jovem Terapeuta. Nós vamos ler, vamos comentar e conversar com o Conrado Caligari, essa figura que eu admiro demais, falecido recentemente, que é um livrinho que acho que todo mundo que se interessa por terapia deveria ler, todo mundo. E na sexta-feira agora, dia 4, 5, 6, 7, 8 do 9, sexta-feira às 18 horas,
nós vamos falar sobre psicanálise e o amor. E sextou, né? Na sexta-feira nós trabalharemos essas questões relacionadas ao amor, às relações afetivas. E vamos trabalhar sempre diferente, sempre a partir de textos, tá? Nunca simplesmente falando da minha cabeça, sempre a partir de textos, aprofundando a discussão, com muita liberdade. De vez em quando, né, em breve eu quero convidar algumas pessoas para dividir aqui comigo os nossos encontros. E na sexta-feira trabalharemos psicanálise e o amor. Iniciaremos com a obra do psicanalista Erich Fromm, A Arte de Amar. Muito obrigado para você que entrou, que esteve aqui conosco até agora. Um forte abraço e continuamos na próxima semana. Tchau, tchau.